Boa tarde a todos, caros ouvintes. Eu sou o Dr. Elias Gonçalves Souza, estou aqui com a doutora Ina e hoje temos o grande prazer, o privilégio de ter o padre Fabiano Roberto aqui. Muito obrigado a todos que já estão na live, todos que estão nos ouvindo pelo FM. O padre Fabiano, ele trabalha na paróquia São Geraldo, Magela, e no bairro Alfredo Freire. Trabalha no Hospital Regional e no Mário Palmério e São Domingos, como capelão. É um grande prazer ter ele aqui com a gente. Nós vamos falar de um assunto importantíssimo, que é a vacina da alma e a vacina do corpo. Nós teremos agora uma breve reflexão, logo após nós vamos estar começando a discutir esse assunto tão importante, e eu acho que vale a pena vocês compartilharem o nosso link, porque muitas pessoas vão sair daqui edificadas com o que nós temos para falar hoje. Obrigado. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente através do YouTube, né, do Vitrine Social e Saúde, e o pessoal que acompanha a gente pela rádio 102.1 FM Gospel de Uberaba. O Padre Fabiano hoje veio abrilhantar esse programa. Eu trouxe uma pequena reflexão para vocês que toca meu coração e assim como toda semana eu tenho feito, desabafando, né? Eu acho que a melhor maneira de desabafar, de expressar nossos sentimentos, às vezes é escrevendo. Se você aí também tiver necessidade de escrever para desabafar, pode escrever, mandar para mim pelo direct, tá bom? Vou aguardar a participação de vocês também. Vamos lá, Rubem? E hoje nós vamos falar da vacina do corpo, vacina da alma. Na procura constante do bem-estar, de quem na verdade eu quero cuidar? Do meu corpo ou da minha alma? Uma casa para me abrigar do perigo, a comida para matar a fome, o cobertor para me aquecer do frio, o remédio para tirar a dor, o trabalho para trazer o pão. Tudo isso cuida do corpo. É importante saber que não adianta cuidar do corpo se esquecendo da alma, pois a alma também adoece se não for cuidada. Um sorriso, uma palavra de apoio, um gesto de carinho acalenta a alma e aquece o coração. As verdades universais sempre mostram a solução. Não somos filhos do medo, mas sim da coragem e da gratidão, pois somos filhos de um Deus tão amoroso que enviou o seu único e amado Filho para dar sua vida por nós na dura cruz. Este alguém é você, Jesus, que com a fé une o corpo, a alma e o espírito em um só coração. Olá, Padre Fabiano. Alegria imensa minha, do Elias, de todas as pessoas que participaram com a gente para que o senhor estivesse aqui hoje, viu? Gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso público, para quem ainda não te conhece, para saber do seu papel dentro da igreja e como foi dito, né? Que você trabalha como capelão no Hospital Regional, no Mário Palmério e no São Domingos. A gente gostaria de saber qual é o papel do capelão dentro do hospital, qual a sua maior função. Boa tarde, Ina, boa tarde, doutor Elias, boa tarde aos nossos radiovintes, aos internautas que nos acompanham. Uma alegria estar aqui. No primeiro momento, quando você mandou o convite, eu fiquei pensando, e agora? Eu digo não, eu digo sim. Mas quando eu vi o tema, eu fiquei muito provocado por ele e disse sim. Então é uma alegria estar aqui, apesar
de um certo nervosismo, que eu acho que é normal, diante da responsabilidade de compartilhar tantos pensamentos bons que poderão ajudar aqueles que neste momento estão um pouco perdidos. Então agradeço imensamente o convite, espero colaborar um pouquinho com aquilo que dentro do coração tem fervilhado e muito nesse período. Bom, o título de capelão, na verdade, nesse momento, para que vocês entendam, eu estou me ofertando esse título. Durante 3 anos e meio eu fui o capelão do Hospital Mário Palmério, também do Hospital Regional, mas quem de verdade é o capelão oficial responsável pelos hospitais é o Padre Selmo, mas que neste momento ele se encontra entubado no Hospital São Domingos. Então, nos últimos 5 meses eu tenho feito voluntariamente a experiência de ir, de ajudar. Então, ninguém pediu, o arcebispo não pediu, eu quis, cansado de ver algumas pessoas de fé, independente de religião, partindo para junto de Deus sem um colo, sem uma bênção, sem uma oração, sem um afeto no campo da fé. Então, há 5 meses eu faço essa experiência. E agora, mais do que oficial, digamos assim, eu não gostaria de usar esses termos, mas diante da enfermidade do padre capelão, então eu estou ajudando. E a função do padre capelão é de ser essa referência de fé nos hospitais. É óbvio que como padre, ele atende com os ritos específicos os que são católicos, mas no campo da fé, da espiritualidade, ele está ali para dar uma palavra de consolo, de ânimo, de esperança, de fé a todos os que o requisitarem. E é uma experiência muito interessante. Eu digo que há 2 situações que conseguem, eu não digo acabar com as nossas diferenças, mas ajudam a fazer com que nossas diferenças não sejam um problema. Sim. Que é a doença e a morte. Cai por terra essas coisinhas, né? Eu gosto muito de dizer que religião, doutrina, time de futebol passa pela afinidade. Eu não posso obrigar todo mundo a ser, por exemplo, eu acho que o melhor time do mundo é o Corinthians, sabe? Eu sou corintiano. Mas eu não posso obrigar todo mundo a ser, porque passa pela afinidade. Tem gente que gosta do Palmeiras, tem gente que gosta do Flamengo e assim por diante. E a doença e a morte, ela consegue nos nivelar. Ou seja, as nossas diferenças continuam sendo diferenças, mas deixam de ser problemas. Porque naquele momento a fé se sobressai. E o capelão, ele não vai atender somente o católico, sendo ele um padre. E existem muitos hospitais pelo Brasil, capelães, por exemplo, evangélicos ou de outras denominações. Então ele não vai privilegiar somente a sua área específica. Sim. Ele está ali como um homem de fé, com uma palavra de fé e de encorajamento na fé para todos os que estão enfermos. Essa é a função do capelão no hospital. Ai, maravilha. É isso que o senhor disse, é a mais pura e cruel realidade, né? Que quando a morte chega, né, a dor, a doença, ela nivela a todos, né? Sem distinção, sem credo, sem raça, sem idade, sem cor, né? E a gente percebe que esse vírus, de uma certa forma, ele, embora nem todos tenhamos as mesmas condições, ele nivela a todos, né? Então, a gente não pode maldizer, né? Essa situação que nós estamos passando. A gente tem que aprender alguma coisa, né? Assim como o senhor acabou se doando no papel de capelão, a gente tem tantos outros que também estão se doando, né? Em acolher um irmão, em falar uma palavra de afeto, de carinho, nesse momento tão difícil, né? Então, qual a opinião do senhor sobre esse tema? Vacina do corpo e vacina da alma. Como eu disse, por causa do tema que eu tive coragem de dizer sim, viu, Elias? Por quê? Eu achei um tema muito provocativo. Há meses que eu venho como educador, né? Não falei da minha formação acadêmica, além de padre também sou professor.
Então eu gosto muito do universo acadêmico, né? Formado em filosofia, teologia, também pedagogia e música. São as áreas que eu gosto muito do campo acadêmico. E tenho refletido muito em formações continuadas com educadores o quanto nós vínhamos desequilibrados antes da pandemia. Sim. Em 3 elementos, e que vocês privilegiaram 2. O equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Eu talvez acrescentaria mais um elemento: vacina do corpo, vacina da mente e vacina do espírito. São os 3 elementos que garantem o equilíbrio ao ser humano. Se a mente não está em ordem, o corpo fica doente e o espírito padece. Num linguajar mais academicista, talvez usaríamos o linguajar o cognitivo, o emocional e o espiritual, mas tudo convergindo para o equilíbrio. Então eu achei o tema muito provocativo, ou seja, para nos desinstalar da zona de conforto que vivíamos antes da pandemia. E a meu ver, Ina e Elias e demais, a pandemia, ela trouxe um grande problema, uma doença nova. Mas ela está tendo o poder de escancarar problemas antigos que não olhávamos com tanta atenção. E o primeiro problema é o desequilíbrio entre corpo, mente e espírito. E mesmo com uma pandemia avassaladora, há os que olham somente para o corpo. Sim. Somente para o biológico, somente para o pulmão, para a questão respiratória. Mas espera aí, nós temos outros problemas que não são tão discutidos atualmente. Eu que estou ali constantemente, e Elias, eu estou praticamente indo todos os dias. Todos os dias. Então, uma exaustão enorme. Então, como eu vejo a questão do desequilíbrio enraizado nas pessoas. Às vezes as pessoas chegam nos nossos hospitais com um problema biológico significativo, mas a mente não ajuda esse corpo biológico ser encaminhado para uma solução. Há um nervosismo, há uma ansiedade, há um medo, pânico. E por mais que você tente falar com as pessoas sobre a calmaria, a necessidade da calmaria, ou seja, esse desequilíbrio já vinha há um tempinho, há um tempo. Então, venho refletindo já há um bom tempo. A pandemia nos trouxe um problema gravíssimo, uma nova doença. Mas ela conseguiu escancarar alguns problemas que não depositávamos tanta atenção. E para mim o primeiro e o mais forte, o desequilíbrio entre corpo, mente e espírito. Há estudos recentes que não é que os níveis de cânceres no país aumentou, não. É o número de pessoas que foi para laboratório, para médico, foi para se cuidar. Então, houve um aumento nos números. Eu que faço parte do Comitê de Ética, tenho acesso a alguns dados que estão à disposição, né, não são segredos. Aumentou o número de câncer no país? Não, aumentou o número de pessoas que têm ido ao hospital fazer o que não fazia antes. Se cuidar, né? Se cuidar, exames de prevenção e assim por diante. Então, peraí, tem algumas coisas acontecendo que revelam o que nós não fazíamos antes, ou o que nós ainda continuamos a não fazer. Então, eu insisto, eu amei esse tema, eu espero que esse tema se desdobre em outros encontros, até com outras pessoas, para que alcancemos esse equilíbrio entre o corpo, mente e espírito. Só mais uma coisa, tomara que a Ina e o Elias não se arrependam de ter me convidado, porque parece que eu engoli uma vitrola, uma agulha de vitrola. Não é do tempo do seu menino, não. Como é perceptível esse desequilíbrio. Por exemplo, nós vínhamos no campo das escolas. Gente, uma preocupação com resultado, Enem, prova, vestibular. É tanto que em plena pandemia no ano passado, vocês se lembram o quanto as pessoas estavam preocupadas se ia ter Enem ou não? Se ia ter prova ou não. Gente, nós estamos no meio de uma pandemia. Isso. Essa a temática? É um resultado prático, assim, e parece-me que os mais moços já vinham sendo educados nisso. Sim. O automático. E está acontecendo assim, assado, eu tenho que fazer essa prova. Por isso, muitos frustrados. Quantos jovens se matando
se cortando porque estão frustrados diante do não. Porque nós vínhamos com esse desequilíbrio. Ou seja, tudo é sim, tudo nós temos respostas, tudo nós temos solução, está programado, e se eu não cumprir esse tempo... Então, peraí, que desequilíbrio. Olha, o cognitivo, o corpo. Depois, mente. Quantas pessoas não paravam para um momento de meditação, de reflexão, de escutar uma música, de espiritualidade? Eu gosto muito do grego, e quando eu penso em algumas palavras, a origem delas no grego, né? Por exemplo, espiritualidade, sopro de sentido para a vida. Eu vejo a espiritualidade como uma grande árvore, cheia de galhos. E em cada galho uma proposta que perpassa a nossa afinidade. Tem gente que consegue dar um sopro de sentido à vida ouvindo uma trilha sonora, ou tendo contato com a natureza, ou rezando, indo à igreja, indo a uma comunidade de fé, meditando, cantando, dançando. O que não dá é para tirar da vida esse sopro que dá sentido a ela. E o espírito, né? O cuidado com o interior. Eu gosto de um grande pensador da psicologia, Carl Jung. Ele gostava muito de dizer: a sua visão só se tornará mais clara quando você olhar para dentro do coração. Quem olha para fora sonha, vive na ilusão. Quem olha para dentro acorda. O espírito é esse mergulhar no interior, de dentro para fora. Parece-me que vínhamos de uma rotina de fora para dentro, e não de dentro para fora. Então, se não recuperarmos o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, talvez não vamos tão longe com facilidade. Diante disso tudo aí que o senhor falou, eu fui fazendo uma retrospectiva, né? Nós já temos 1 ano de pandemia, exatamente 1 ano de pandemia. E não vou dizer para o senhor que no momento, a gente que trabalha na área da saúde, que tem noção, né? Quando fecharam as escolas, falando para as crianças que era 1 semana, eu reuni meus filhos e falei: olha, infelizmente esse ano nós não vamos voltar. Não, é 15 dias só. Eu falei: não. Olha o resultado. As conversas vêm de conta-gotas, porque não pode falar para a população que vai demorar, né? Não tem noção de quando vai voltar. Então, de 15 dias passou para 1 mês, de 1 mês para 3 meses, de 3 meses, né? Foi onde nós estamos até hoje. E eu senti tudo isso que o senhor falou, Padre Fabiano. O desespero, né? A gente achava que tinha controle de todas as situações e, de repente, você se vê sem chão, que ali é um outro momento que está comandando a sua vida. E eu comecei a interiorizar. Esse interior meu precisava falar. Por isso eu comecei a escrever. Olha, tem 1 ano que eu já estou escrevendo. Pequenas coisas, mas que são decisivas para mim. E a partir do momento que eu comecei a escrever toda a reflexão, sábado, né, para cada programa, eu consigo trabalhar melhor com isso. Então, muitas vezes, não é o falar, né? A gente, às vezes, não consegue expressar todos os nossos sentimentos nas palavras. Mas, às vezes, escrevendo, a gente desabafa melhor, a gente conecta, a gente gera uma conexão com Deus muito melhor do que com as palavras. Não é isso? Com certeza. Aí nós vimos vários setores da sociedade que ficaram extremamente sem chão e perdidos e sofrendo muito. Fechou-se o comércio, fechou-se as academias, fechou-se um monte de coisa e as pessoas começaram a entrar em desespero. Uns porque perderam o emprego, outros porque não podiam mais trabalhar, estavam quebrando, outros porque adoeceram. Veio essa segunda onda agora, está se morrendo muito mais, está se adoecendo muito mais. Infelizmente, a população não aprendeu. Estava vendo no MGTV uma reportagem, eles fizeram uma matéria lá no Ceasa, na liberação do Ceasa para comercialização de novo, e pessoas conversando, negociando sem máscara. E o poder público é obrigado a fechar as coisas, tentar fechar até as igrejas,
aí se torna uma situação complicada, porque a família que está ali desesperada porque já morreu 2, 3 da mesma família, ou porque tem alguém entubado, doente, muito mal, fica difícil entender esse pensamento da geração. Essa negação, né? Uns negam, os outros estão vivendo, e eu acho que o apoio, tanto do senhor como capelão lá dentro do hospital, conversando, auxiliando essas pessoas, dando o apoio estrutural, levando a palavra de Deus para acalmar os corações, fazendo uma oração pela pessoa, isso é muito importante. E é um trabalho que as entidades religiosas precisam fazer. Como se houver essa situação do desespero da população em relação à atual situação do Covid em Uberaba? Muito bem. Como eu disse, a pandemia escancarou problemas que já existiam antes dela. Desequilíbrio. Perdoe-me ficar insistindo nessa ideia, Sim. mas é porque é muito claro isso para mim, pelo menos a experiência que eu tenho feito do desequilíbrio. Tem uma grande jornalista brasileira, eu sou muito viciado nos escritos dela, Ana Giacomo. Certa vez ela escreveu assim: quando o vento forte fecha a nossa janela do lado de fora, bobagem tentar abrir a janela do lado de dentro. Bobagem brigar com o vento. Espere o vento esvaziar. E aí nós abrimos a janela do lado de dentro. Os desastres dessa segunda onda, doutor Elias, a meu ver, é por causa das tentativas frustradas de tentar abrir a janela pelo lado de dentro. E aí nós partimos para os extremismos que já existiam. Ou a gente fecha tudo, ou muitos acabam fazendo clandestinamente coisas horrorosas, como uma festa nessa madrugada em Uberaba, que foi fechada pela guarda municipal, mais de 30 pessoas, a meu ver, uma coisa assim, ou menos, não sei, mas um número significativo de pessoas sem máscara, bebendo, né, muito aglomeração. Então, estão vendo os problemas que nós já tínhamos de equilíbrio, é muito extremismo, As pessoas não estão conseguindo dar um tempo, né? Como diria meu avô, 880? 880. E uma outra coisa, nós já vínhamos acostumados a uma vida meio ferro e fogo, e não na conscientização, ou seja, de dentro para fora, um movimento de dentro para fora. Se nós tivéssemos mais consciência, não precisaríamos de um lockdown, de fechamentos e tal. Peraí, eu tenho consciência. Por quê? Primeiro eu estou olhando para mim, não egoisticamente, porque eu estou me colocando no lugar do outro. Então, peraí, então nós já vimos numa caminhada de uma vida sem empatia, sem koinonia. Por isso que eu gosto muito de alguns termos africanos. Ubuntu. Somos quem somos por quem somos todos nós. Por isso que eu já parei de falar que o vírus ele é invisível. Não, ele é muito visível. E ele se destaca em nossas fraquezas. Peguem um feixe de lenha. Se a gente soma força para quebrar, é mais garantido que se quebre. Mas quando não somamos forças, por isso que algumas situações extrêmicas me deixam um pouco preocupado. Peguem um lápis, tente quebrar um lápis e tente quebrar uma borracha. Um lápis é muito mais fácil de ser quebrado que uma borracha. Sim. Ou seja, tudo que é muito goela abaixo, sem consciência e sem conscientização individual e coletiva, o dano é maior. E aí a corda arrebenta sempre de um lado. E eu tenho visto que tem arrebentado sempre do lado de Deus. É Deus que é culpado, é Deus que está trazendo tudo isso, é Deus que... Peraí, na minha família foram 2, 3, 4 pessoas, que Deus é esse? Quantas pessoas têm questionado Deus? Vocês são da área da saúde, talvez me ajudem, mais do que eu mesmo. Nós temos um corpo biológico. Qualquer vento mais forte acaba com esse corpo que é frágil. E nós paramos de olhar para esse corpo que é frágil com um olhar de ternura. Porque quando nós falamos em fragilidade, nós nos apoiamos cegamente no avanço científico e tecnológico. Quando eu falo cegamente, é o extremismo. Ou seja, o avanço tecnológico ajuda, o avanço científico colabora e muito, mas muitos só se fundamentam nisso.
E há tempos já vinham com a ideia de que, com o avanço científico e tecnológico, nós temos respostas para tudo, remédio para tudo, solução para tudo. De repente veio uma pandemia para dizer: ô, acorda, vocês ainda continuam humanos, frágeis, limitados e pequenos. A vida é um sopro. A vida é um sopro. E eu estou cada vez mais convencido com essa pandemia que a vida ela não foi feita para ser fácil. A vida foi feita para ser vivida. Dias bons, dias ruins, é assim a vida, e vive-se bem quem tira lições de tudo. Só que nós vimos com essa falsa sensação de que tínhamos respostas para tudo, solução para tudo, e nós perdemos a arte de perder. A arte de perder. Por quê? Nós postergamos tudo. Ai, nossa, hoje é aniversário do Dr. Elias. Ai, amanhã eu ligo para ele, hoje eu estou sem tempo. Tá nada, tá deitado no sofá. Liga para ele, manda uma mensagem. Ai, ontem a Ina me ligou pedindo ajuda. Ai, eu não quis atender o telefone. Não, não tô com saco para isso não. Amanhã. Como se tivéssemos garantias e promessas. A vida não oferta garantias e promessas, só possibilidades e oportunidades. Então vejam, são coisas tão simples, mas tão profundas que nós fomos perdendo. Por isso que essa avalanche está nos engolindo, porque nós perdemos coisas essenciais. Eu gosto muito de pensar, saber perder é a arte de quem aproveitou o que um dia teve na vida. Então bate o desespero. Nossa, de repente eu perdi meu pai, minha mãe, meu avô, meu filho. Peraí, o que está acontecendo? É Deus o culpado de tudo isso? Eu estou perdendo a minha fé. Peraí. Nós perdemos essa reflexão de que nós somos passageiros, frágeis. E eu gosto tanto de pensar que tudo aquilo que é frágil precisa de um cuidado redobrado. E nós perdemos esse olhar sobre nós, sobre fragilidade. Peraí, eu sou tão frágil. Eu gosto muito de pensar que eu carrego no peito uma frase invisível. Frágil, manuseie com responsabilidade e com cuidado. Sabe, é uma frase que todo mundo deveria dizer. Nossa, eu tenho isso no meu peito. Frágil, manuseie com cuidado, com responsabilidade. Então, qualquer coisinha, esse corpo adoece, se fragiliza. Veja, um minúsculo vírus dizimou mais de 270 mil pessoas. Só no nosso país. Só no nosso país. E aí a pergunta que precisa ser feita não é de quem que é a culpa e de quem que é culpado. É um processo biológico. Mas nós precisamos aprender com esse processo. Um vento forte está soprando sobre nossas vidas. Será que a gente reaprendeu a ser mais humano? Mais fraterno? Mais solidário? Segunda-feira, um dos irmãos maristas do Colégio Marista faleceu com a Covid. Estava hospitalizado no Hospital São Domingos e não há velório nesse caso, né? Vocês sabem melhores que eu. Mas o superior que está lá em Brasília pediu que eu fosse pelo menos ao cemitério, para que ao longe acompanhasse o sepultamento em nome de todo o Instituto Marista. E eu fui. Ina, Elias, quando eu saí do túmulo dos irmãos maristas, eu entrei em choque quando eu vi. Eu acho que alguém gosta muito de gatos e leva resto de comidas no Hospital São João Batista. Então tinha um jornal estirado no chão com um monte de comida do dia. Alguém com certeza passou lá na porta do cemitério e jogou lá, e tinha um mundaréu de gato lá no cemitério. E tinha um senhor debruçado sobre esse jornal, comendo junto com os gatos. Comendo. Eu achei que era algum andarilho, alguém que tinha saído da bebedeira. Não, um pai de família que no desespero do findar do dia, sem ter conseguido nada, se debruça sobre a comida, sobre o resto de comida no cemitério e começa a comer. E aí eu me aproximei dele, perguntei quem ele era e assim por diante. E aí ele desabafou: olha, eu estou passando fome, estou passando necessidade, lá em casa não tem nada, eu saí para pedir, não consegui nada, não consegui ajuda. E aí fomos averiguar a casa desse senhor. Realmente uma situação calamitosa e de falta de preocupação uns com os outros. Eu termino a proposta do Dr. Elias. A meu ver, a gente quer encontrar culpas e culpados, a gente não quer aprender. Nós queremos que a tempestade acabe, nós não queremos perceber com quem nós passamos pela tempestade. Nós queremos só resultado, é o fim e não o meio. Nós já vínhamos viciados nisso.
Resultado, resposta, solução, avanço tecnológico, avanço científico. De repente, eu acho que nós perdemos 4 coisinhas. Escutar, parar para escutar. E quando eu falo escutar, não é só parar de fazer barulho. Não, é dar atenção. Escutar coisa boa. Escutar o que presta, alimentar. Eu gosto muito de uma frase: não plante o que Deus não rega. Não plante o que Deus não rega. E o dom da escuta provoca isso. Eu vou plantando no coração aquilo que Deus rega. Deus não vai regar a sua tristeza, Deus não vai regar a sua depressão, Deus vai regar a sua coragem, a sua esperança, o seu desejo de ir, mesmo que doendo. Isso é coragem. Coragem é ir adiante, mesmo que com medo. Coragem é não desistir. Quem escuta, medita, meditar. Né? Eu não gosto muito dessa palavra antiga, é do meu tempo. Vocês estão jovens. Ruminar. Né? E quem escuta, medita, prioriza. Prioridade não tem plural. E de repente nós vimos numa onda, como é que dizem os mais bons? Como é que chama o seu menino? Ina? Rodolfo. Rodolfo é dessa geração, né? O poliamor, apaga a luz, Isso. ninguém é de ninguém. Né? Tudo junto e misturado. Eu me lembro uma vez que eu cheguei na universidade, fiz uma proposta com os meus alunos, e aí um bocoiolo levantou a mão lá do fundo: ô professor, nós não podemos fazer tudo junto e misturado? Nem respondi. Falei, vou aprontar com esse menino. Na aula seguinte, eu cheguei com uma mala de viagem. E eu tinha colocado dentro da mala um monte de coisa que eu tinha achado na geladeira, e um liquidificador. Quando eu cheguei para a aula, coloquei o liquidificador e fui colocando tudo dentro. Tudo. Bati. Nutella, arroz, feijão, fruta, tudo. Entreguei para ele. Toma aí, seu tudo junto e misturado. Ele, credo, não vou tomar não. Dá nem para sentir o sabor das coisas. Eu falei, está aí o perigo. Nós já vimos nessa onda. Nós tínhamos perdido o sabor. De repente, no momento que precisaria de uma sociedade mais forte na reflexão, na meditação, na priorização das coisas, nós temos perdido tudo isso. E agora que alguns estão acordando para reconstruir, não é tarde. Não é tarde. Porque, movidos pela fé, é o que eu acredito em Deus. Aqueles que se foram, tem uma diferença entre eles e nós. Foram na nossa frente. Eu gosto muito de pensar, quando nós acordamos no amanhecer, Deus está conosco. Quando nós não acordamos, nós estamos com Ele. Então, para quem tem fé, é lucro. É lucro. Ou seja, seria bom se os nossos parentes e amigos que se foram ficassem mais um tempo conosco. Mas se foram, na nossa frente, estão juntos de Deus. Mais dias, menos dias, passaremos pela mesma experiência. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Seria revoltante, sim, se soubéssemos que você, Elias, é eterno, você, Ina, é eterno, e eu também. Nossa, que raiva que eu sentiria de Deus. Mas não, nós somos também passageiros, pequenos. Então a culpa não é de Deus. Neste momento não tem culpas e culpados, a não ser naquilo que nós ainda não somos bons. Na solidariedade, na preocupação com o outro, na consciência. Peraí, eu não vou fazer uma festa clandestina, porque por mais que aqui esteja tudo bem, tem gente que não está bem, não está na hora. Lembram da ideia da Ana Jaco? Da janela? Não está na hora de abrir a janela pelo lado de dentro. O vento ainda está forte. Agora, o que é possível? Eu falo demais, eu paro. Há uma grande diferença entre o real, o possível e o ideal. O ideal seria que estivéssemos com nossas igrejas lotadas, nossos supermercados lotados, nossas festas. Tá, mas ainda há um real que inspira cuidado. Mas parece-me que também não estamos tendo consciência, prudência em perguntar o que é possível de ser feito. Não é um não o tempo todo que vai salvar. Também não é um sim o tempo todo, mas equilíbrio. Amados, nos hospitais o que mais me dói, vocês sabem disso, pacientes que não conseguem se acalmar. Eu vejo ali a equipe técnica, independente de religião, dizendo, padre, aqui no hospital, por exemplo, São Domingos, tem um sistema de som, pega o microfone, fale com todo mundo, reze com todo mundo. Então você vê o desespero das pessoas querendo uma palavra, um colo, um aconchego, um abraço possível. Não é possível de forma física, mas a gente não pode perder, perdoe-me voltar no tema, esse equilíbrio dessa vacina que o corpo precisa, sem dúvida, mas que a alma e o espírito também.
É verdade. Eu quando criança, né, a gente precisa de muitas experiências na vida, e eu passei por muitas delas, e eu me ative a pequenas coisas. O aprendizado pelo o que o outro fazia, pelo exemplo. Então, muitas vezes eu tive que olhar a mãe da minha prima ensinando ela a ler e eu ficar ali perto para aprender, porque a minha avó era analfabeta, não tinha condições de me ensinar. Eu olhar alguém ensinando as horas para o outro no relógio, porque eu não tinha quem me ensinasse. Então a gente vê hoje, o padre, que se nós estamos aqui, eu de máscara, o Elias de máscara, o senhor de máscara, o Rubem, o Rodolfo, às vezes as pessoas encontram dificuldade de entender, mas se o senhor que está lá dentro trabalhando, se o médico que está lá dentro trabalhando todos os dias, o enfermeiro, o faxineiro, ele está de máscara, tomando todos os cuidados, seria de prudência e inteligência do ser humano olhar para o outro, porque se o outro está fazendo e está dando certo, eu tenho que ir pelo mesmo caminho, né? Embora eu possa até não concordar com as ideias, mas eu tenho que aprender a observar tudo que acontece à minha volta, porque o que a gente só vê nessa doença é muita dor, muito sofrimento. E eu fico com o coração assim amargurado. De muitas vezes, eu fiz até uma enquete, padre. Essa semana eu fiz a enquete grande no Instagram, né? E eu aprendi e sou rígida, né? Até com os meninos. Se eu observo alguma coisa e está dando certo, então eu vou fazer aquilo porque está dando certo. Eu não faço nada sem observar antes, né? E eu fiz a enquete. Tem o lugar específico para você ficar em qualquer ponto comercial, não tem? Por que ainda algumas pessoas têm dificuldade de cumprir aquilo ali? Eu vou no supermercado, eu fico irritada. Eu fico no lugar certinho. Aí o outro parece que ele tem que ficar bem perto para ele sentir a sensação de que vai andar mais rápido. Olha a fadiga, né? Ele quer chegar aonde? Se nós todos estamos ali com o tempo limitado, né? Isso ainda me descontrola ainda. Eu tenho um palpite para isso. O Elias daqui a pouquinho vai me chutar debaixo da mesa. Ai, lá vem ele de novo com essa história. Antes da pandemia, nós queríamos estar no controle de tudo. Nós tínhamos a falsa sensação de que estávamos no controle de tudo. E de repente vem uma pandemia em que a sociedade precisa se reorganizar. Olha, você vai ter que pisar aqui, você vai ter que se distanciar, você vai ter que usar máscara, você vai ter que lavar as mãos. Não. E por que senão? Não, porque eu não estou no comando, indiretamente, essa fala. Uhum. Não estou no comando, essa ordem não foi dada por mim. Parece-me que vivíamos um país de só caciques. Todos éramos caciques. Entende? Uhum. Porque quando a gente vê as briguinhas, não, eu que tenho razão, não, sou eu que tenho razão. Não, é o meu que está certo, não, é o meu que está certo. E não uma fala em conjunto. Peraí, vamos tentar juntos aqui. Se a gente errar, vamos errar juntos. Não dá para um acertar sozinho. Vamos juntos, juntos. Esse juntos é a dificuldade do momento. Caminhar juntos, consciência coletiva, empatia. Percebem que são coisas tão básicas. Nós que já passamos dos 40, nós aprendemos isso em rodas de conversa nas escolas. Eu era tido na universidade como o professor não conteudista. Tinha uma birra disso, porque os meninos ficavam bravos, que nós cumpríamos o conteúdo, mas tinha dia que a gente sentava e, peraí, agora vamos olhar para tudo isso que nós aprendemos. Qual é o valor e significado disso para a vida? E eu tinha coragem de dizer, olha, pouco me importa o que vocês estão aprendendo aqui. Importa-me muito o que farão com todo esse conhecimento adquirido. Por isso que às vezes alguns jovens se assustam quando eu, por exemplo, cito uma frase do segundo livro da coleção do Harry Potter. Eu gosto muito daquela coleção.
quando Dumbledore diz assim: não são as habilidades que revelam quem somos, e sim as nossas escolhas. E eu gosto muito disso. Ou seja, um diploma é importante? Sim, o título é importante, mas não é tudo. O tudo está em torno da escolha. Deus age, Deus inspira, Deus educa, Deus ilumina, mas a última palavra é nossa, porque Ele nos deu o dom da liberdade. Então Ele abençoa a nossa vida. Aí de repente a pessoa não quer se proteger, não quer obedecer, não quer se reorganizar, se redirecionar, porque quer ter o controle de tudo. Dificilmente vamos conseguir equilíbrio. Padre, eu concordo com o senhor. E não vou te chutar por baixo da mesa por voltar nesse assunto, porque eu concordo. Há tempos passados, a nossa relação era de querer sempre ganhar, cumprir metas, vencer, ultrapassar limites e cada vez angariar mais. E na maioria das vezes a relação era sempre ganhar. Não importa que o outro perdesse, mas eu tinha que ganhar. Eu tinha que conquistar mais. E nós chegamos num momento onde a relação mudou. A relação de ganha-perde deixa de ser, precisa deixar de ser a principal relação, e nós temos que partir para a relação de ganha-ganha. Ou seja, quando eu ganho na minha saúde, e eu estou dividindo conhecimento para que alguém também ganhe qualidade de vida e ganhe na saúde dela, essa é uma relação correta. Acaba-se com a relação de urgência. É só o necessário, é momento de necessário. Igual tem a musiquinha lá, o extraordinário é demais. O extraordinário é demais nesse momento. As pessoas precisam conscientizar. Bom, eu fiz a minha escolha, não vou usar máscara. Eu vou para uma festa, eu aglomero. Se eu adoecer, eu volto para casa, o meu pai, a minha mãe, minha avó vai adoecer. Isso vai me gerar uma culpa depois, porque eu fiz errado, eu escolhi. Deus não vai falar para mim assim, ó, você não vai. Senão Ele não seria fiel conosco, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Então as pessoas precisam aprender que as escolhas têm consequências, que nós temos um Deus misericordioso, mas Ele não vai poupar dos caminhos que nós escolhemos. Nós vamos plantar, se a gente plantar qualidade de vida, nós vamos ter qualidade de vida. Se nós plantarmos, curar essa pandemia, sair dela, nós vamos conseguir fazer isso plantando da forma certa. Mas se plantarmos tempestade, nós vamos colher. E eu concordo com o senhor, porque é bem assim mesmo, a gente precisa nos redirecionar, nos reposicionar para conseguir vencer juntos, em equipe, todo mundo. Há uma ideia muito equivocada de Deus, não concorda não, Elias? A ideia de que Deus... Quando a gente olha para o interior, Deus está no comando, sim, mas nos respeita. Sim. Deus está no controle, mas não somos escravos dele. Deus nos protege, mas Ele não amordaça. Tem uma parábola bíblica que eu gosto muito para ilustrar a imagem de Deus, que é a parábola do filho pródigo. Em nenhum momento o pai vai lá em busca do filho insistir, volta, você pediu herança, desperdício. Não. O pai fica em casa esperando. Sofrendo, mas em casa. Sofrendo, mas em casa. Não gosta de filho mimado. Deus é assim, não gosta de gente mimada. Achando que Ele vai resolver. É Ele que tem que, inclusive, consertar as nossas mazelas. Não. Aí quando o filho tem vontade de voltar, escolhe voltar e volta, o pai o avista ao longe, porque percebe que é sincero. Aí o pai corre atrás e enche de beijo, de carinho. Parece que a gente perdeu. É a dificuldade do momento. Nossa, eu rezei tanto, pedi tanto. Olha lá, meu filho morreu. Nossa, eu tenho fé, tenho muita fé. Eu rezo. Eu oro. E não deu certo. Não é que não deu certo, não. Nós temos um corpo biológico. E esse corpo adoece. Às vezes
um corpo sendo diferente do outro, um consegue passar por essa vicissitude, outro não. Mas será que nesse momento a reflexão tem que ser somente esta? Ah, eu perdi. Peraí, perdeu? E você nunca aprendeu a perder? Eu vou insistir naquilo que eu disse. Saber perder também é uma arte. Desculpe-me, não é brincadeira não. Às vezes eu tenho medo de terminar o programa mesmo me chamar no canto. Nossa, você repetiu demais algumas ideias. Mas nós deixamos demais para depois. Vocês me permitem contar uma historinha rapidinho desse tamanhozinho? Em 2012, eu tinha 2 anos de padre. E meu avô, pense num avô apaixonado porque o neto era padre. E uma quinta-feira ele me ligou, eu ainda era padre aqui no centro da cidade, me ligou dizendo: ô filho, o que você vai fazer hoje na hora do almoço? Isso é 8 da manhã. Eu falei: vou almoçar. E ele: por que você não pega seu carro e não vai almoçar comigo? Minha família é de São Joaquim da Barra, 100 km daqui, estado de São Paulo. E eu, me deu uma preguiça, Elias. Uma preguiça. Falei: não vou almoçar com o senhor, não. Vou. Aí eu comecei a inventar uma mentira. Falei: não, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho aula para preparar, eu tenho coisa para corrigir, eu tenho coisas da paróquia. Falei: tá bom. E por que você não vem amanhã, então? De novo a preguiça. E aí eu falei: eu vou, quer saber de uma coisa? Segunda-feira eu vou estar de folga, aí eu vou, almoço com o senhor, a gente joga cartas, porque ele gostava muito de jogar baralho, e tá bom. Ele falou: tá bom, tipo, já que você não quer renegociar comigo, deixa eu acabar com esse assunto logo. Meninos, isso foi numa quinta-feira, passou a ser no sábado de manhã. Ele acordou, ele era muito romântico, gente, eu ainda não conhecia alguém tão romântico como ele. Ele gastava um perfume. Sabe como é que ele passava perfume? Ele estendia a roupa na cama e borrifava o perfume assim e colocava a camisa. Ele era muito romântico. Então ele acordava primeiro que a minha avó todo sábado. É tanto que a gente não ia lá tanto no sábado porque era o momento deles. Ele ia na padaria, comprava pão, varria a calçada, já arrumava o café. Aí ele acordava a minha avó para os dois tomarem café juntos. Depois iam para a sala, eles batiam um papo imenso. Todo sábado, era sagrado. Depois, quando dava ali para umas 10h30, minha avó ia para a cozinha começar o almoço, ele ficava vendo o jogo na TV. E nesse dia minha avó voltou na sala para fazer uma pergunta para ele, uns 15 minutos depois que eles tinham terminado de conversar, e viu que ele estava muito estranho na cadeira. Ele sempre cochilava com a televisão ligada, mas aquele dia estava diferente. Ela encostou nele e percebeu que ele estava sem vida. E aí ele tinha reclamado para ela que tinha pedido para eu visitá-lo e eu não fui. Então ela fez questão de ligar primeiro para mim. O seu avô acabou de falecer. E aí ela fez questão de dizer: eu preciso dizer alguma coisa? Eu falei: não. Aí eu caí em prantos. Aquele dia eu aprendi na pele que a gente deixa demais para depois. Demais. Então é por isso que nós, Elias, assim, com experiência de hospital, a morte é um fato. Ninguém cresce desavisado sobre ela. Ninguém. Mas ela causa um estardalhaço porque não tem agendamento. Não tem data, não tem hora. Então, se não tem data e não tem hora, qual que é o efeito catastrófico da morte? Ela escancara a nossa teimosia. A meu ver, ela provoca isso. Ela escancara a nossa teimosia. Nós deixamos para depois. Por isso que meu avô sempre gostava de dizer: olha, eu não gosto de finados. Porque todo mundo vai no cemitério levar flor. Aí ele olhava pra gente e dizia: não coloca flor no meu túmulo. Não façam na morte o que vocês não fizeram na vida. Não façam na morte o que vocês não fizeram na vida. Então são pequenas lições que os antigos já vinham nos ensinando. Não deixa para depois. Aproveita. Dói. Claro que dói. Somos humanos. E a dor demonstra sensibilidade e carinho. Agora o sofrimento é opcional. Porque se você não se fundamenta na fé, na esperança e nesse processo vital, você enlouquece. Nós temos aqui muitas pessoas com a gente, Padre Fabiano. A Joana Dark Santana, Maria Ângela dos Santos, te mandando um grande abraço. Nós temos uma amiga do senhor aqui, deixa eu só achar ela, que é a Marley Bembo. Ela está assistindo a gente lá de Santa Catarina. Longe! Santa Catarina. A Luciene Queluz falou que
tudo que foi falado aqui foi muito bom e que tocou ela profundamente na alma, tá? Que ela tá adorando o programa. A Sirlene Batista, Edivaldo, muita gratidão. A Paula Afonso, Cristiano Sene, obrigada a todas essas pessoas. Carla Cristina, que estão aqui nos prestigiando. Rejane, Pousada do Canário Azul, Daniela Coelho, Aline Cardoso, Maria Ângela, nossa, Alessandra, Ana Maria Vogel, Sudário Batista, Lucirlei. A Lucirlei tá lá em Itumbiara assistindo a gente, a Neuzinha. Gente, só gratidão, né? Sandra Mara, a dona Edna, minha sogra, tá aqui com a gente. Francisco de Assis, meu irmão. A Joana Dark também é minha irmã. Gente, muito obrigada a todos. Tá aqui a Luana Aparecida, Paulo Marinho. E é só gratidão. E a Eliana Matias está aqui com a gente também. Cláudia Maria Pereira foram as primeiras a entrarem. Sabe, e o pessoal agradecendo muito a sua presença aqui conosco, nesse bate-papo, né? E a gente queria, como o senhor vê, diante disso tudo que o senhor está passando, ali o senhor está diretamente ligado, desde o faxineiro, enfermeiro, ao médico, fisioterapeuta, todo mundo ali. Como que o senhor vê esses profissionais trabalhando já na linha de frente um ano inteiro, né? Como que eles estão sendo acolhidos, tanto no poder público quanto, assim, nessa necessidade, né? Vocês estão ali diretamente ligados com eles. Está tendo muita procura. Eles também, é lógico, a gente sabe que eles também estão precisando de ajuda espiritual, porque não é fácil. O senhor até comentou, antes da gente iniciar aqui as nossas falas, que o senhor nunca viu tanta gente doente e tanta gente morta ao mesmo tempo, né? Doutor Elias, doutora Ina, eu posso partir de um texto bíblico? Olha, eu admito que eu não sou bom com citações, viu? Não sou bom. Eu não sei por que os números não entram na minha cabeça, mas eu sei que está lá. Nós sabemos que no tempo de Jesus, os leprosos tinham que ficar gritando o seu problema para ninguém chegar perto. Nossa. Não era? Impuro, impuro. E tem uma cena bíblica que eu gosto muito, quando os leprosos estão à beira do caminho e gritando, impuro, impuro, e de repente escutam ao longe que Jesus está chegando. Aí eles mudam a frase e começam a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. O que eu tiro de lição dessa cena? Eles param de falar do problema e começam a falar de solução. O que a gente tem percebido nos últimos tempos? Que é um problema... Ih, ó, Elias vai me chutar agora. É um problema de antes da pandemia. A dor da mais Ibope. O sangue da mais Ibope. O sofrimento da Ibope. Nossa. A fofoca da Ibope. Por isso que eu gosto muito. Eu tenho uma sobrinha, Maria Clara, que ela ama fazer piadinha. E lá vem meu tio com as frasezinhas dele. Eu falo que gente parada só produz trevas. Só ilumina quem está em movimento. A gente só fala mal dos outros quando a gente está parado. Quando tem o que fazer. Gente, não é? Coisa, não tem tempo. Não tem tempo. Por isso que Teresa de Calcutá disse, gente, quem julga é porque não tem tempo para amar. Não tem tempo para amar. Então, de um tempo para cá, mas antes da pandemia era assim. O horror, o sangue. Você via no noticiário, nossa, a doutora Elias e a doutora Ina estão fazendo um programa bonito na 102.1, a Rede Gospel, não dá Ibope. Ixi, o Rodolfo e o Rubens, eles começaram a dar soco um no outro aqui na rua, na Avenida Santos Dumont. Ixi, dá Ibope. Vai viralizar na internet. Mas a notícia boa não viraliza. Onde é que eu quero chegar? Sobre as equipes que estão na linha de frente. Já repararam a quantidade de editais na nossa cidade sobre vagas de emprego na área de saúde? Já repararam? Eu tenho acompanhado isso constantemente. Tem vagas, mas ninguém quer ir. Está sobrando vagas, né? Sim. Por quê? Medo e a falta de cuidado com estes. As equipes estão esgotadas, sofridas, cansadas. A minha mãe é enfermeira. Ela trabalha na UTI de Covid, no Hospital São Domingos. Tem dia que eu vejo ela
chorando nos cantos, que está cansada, esgotada, não dá conta de voltar no tudo, mas tem que voltar. Não tem, gente. Então, por isso que aquela situação que o senhor sinalizou, doutor Elias, de será que fechar neste momento os espaços de espiritualidade, de fé, é o caminho? Não seria o momento de redobrarmos o cuidado e garantirmos esses espaços para que as pessoas, com cuidado, tivessem espaço para reequilibrar o corpo, a alma e o espírito? Porque é isso que eu tenho feito nos hospitais. Não porque é o Fabiano, o padre Fabiano que está fazendo, não. É porque tem irmãos nossos lá pedindo, implorando. E é aquela coisa, né, da nivelação. O problema bate e a gente se nivela. A gente não deixa de ser diferente um do outro, mas a gente se nivela. Quantos de diversas religiões param ali no posto policial, posto de saúde, né, o posto interno, falam, padre, pare aqui, o senhor nos quartos, reze com a gente. Nos dê uma bênção, fale alguma coisa pra gente. E muitos nem católicos são, mas pedem, ou seja, é um momento do cuidado, do colo. Então não é nenhuma crítica, nenhuma provocação ao poder público, é uma reflexão para toda a sociedade fazer. Porque os extremos estão muito instalados. Dr. Elias falou muito bem sobre a questão do materialismo, né, de um jeito bem mais bonito que eu. Mas vocês já viram a calamidade que virou? Porque tudo fica fechado no final de semana. Na sexta-feira você não aguenta viver as filas quilométricas, como se aquilo fosse o fim último para o final de semana. Então, já que eu vou ficar em casa, eu vou comer, beber e pronto. Não há esse momento de espiritualidade para passar pela tempestade com quem de verdade é força, é colo, é sustentáculo conosco e para nós. Parece-me que a gente perdeu a noção do caminho do essencial. Do essencial. Porque, Ina, aquilo que é importante para você não é importante para mim. O que é importante para você, Elias, não é importante para mim, mas o que é essencial para mim é essencial para você. Sim. Tem muita diferença. Então parece que nós estamos brigando por coisas importantes e deixando de lutar pelo que é essencial. É uma diferença intransponível. Agora, me preocupa muito, né? Isso que você me perguntou sobre a falta de cuidado com quem está na linha de frente. Você vê as equipes de limpeza, por exemplo, tem alas que 2 têm que ficar ali 12 horas para manter tudo correto, mas é 12 horas. À noite uma só. Então, peraí, nem são lembrados. Por quê? A gente olha muito para o problema, não olha para a solução. Olha demais para o problema. E a gente não se coloca mais no lugar dos outros, porque eu quero resolver o meu problema. Eu estou com meu pai lá internado, minha irmã, meu primo. Eu quero eles de volta. Eu quero o que é meu controle, posse. Egoísmo. A gente não tem mais esse linguajar do coletivo. Peraí, está todo mundo sofrendo, né? Eu vou contar para quem está em casa. Tem aqui um roteirinho de pergunta. Tem uma pergunta que não chegou até mim, mas eu queria ousar responder a questão da... existe uma faixa etária? Existe? Não. A pandemia nivelou todo mundo. Até esse discurso de comorbidade, que era muito acentuado no passado, caiu por terra. É a tentativa de ter resposta, né? A tentativa de querer dar resposta. Agora todo mundo está passível a se contaminar ou a se recontaminar, até dobrar o cuidado. Amados, eu paro de falar, doutor Elias. A arte de cuidar foi o que nós perdemos. A arte de cuidar. A arte de se preocupar que nós perdemos. A gente precisa acelerar. Essa semana eu participei de uma formação continuada e eu disse: nós somos responsáveis por um novo, já que vocês amam falar tecnicamente, eu falei para os professores, por um novo conteúdo programático. Nós somos responsáveis hoje por novas técnicas de ensino, por novas técnicas de conscientização. Nós precisamos olhar para o nosso real e já começar a experimentar para respingar um futuro que não existe. Viu, Rodolfo? Gosto muito de cutucar que o futuro não existe. Não é um lugar para onde a gente vai.
O futuro é o reflexo do que se vivencia agora. Nós precisamos ser colecionadores de agora. Por isso a minha insistência. Saber perder é a arte de quem aproveitou muito o dia. E até olho para vocês dois e pergunto: Elias, você está aproveitando bem a Ina? Você não está deixando para depois? Ina está aproveitando bem o Elias? Você não pode deixar para depois, né? Quando a gente terminar o dia de hoje, eu for tirar um extrato do coração. Quantos abraços você deu no Rodolfo? Quantos abraços você deu no Elias? Lá na sua casa, protegido. Entende? São coisas simples. E parece-me que o simples foi sendo deixado de lado. Eu gosto muito da palavra simples. No grego, simples significa aquilo que não tem dobras. E aí me veio na mente o contrário, as saias plissadas que as mulheres usam. Coisa horrorosa de cuidar, de passar. Minha avó reclama até hoje, eu falo, nunca mais uso saia plissada, porque até passar todas aquelas dobras, ela tem trauma de quando ela era pequena, que dependendo do lugar não podia entrar, porque as saias estavam todas mal passadas, com 2 quinas. Então ela não gosta. E aí tem gente que é assim. E parece que tem o prazer de ser complicado, chato, indigesto, amargo. Parece que é chique ser chato hoje. Ser barraqueiro, briguento, num tempo que estamos precisando de leveza, porque o ser humano está sentindo na pele que não nasceu para a aspereza, para a grosseria. Nasceu para a delicadeza e para o cuidado. E parece-me que... frase que você fala assim, né? Cuidado, sou fácil. A frase invisível. A gente precisa resgatar essa leveza, essa delicadeza. Nós nascemos da delicadeza, nascemos do amor, né? A nossa essência é o amor. E quanto mais nos desfigurarmos do amor, mais irreconhecíveis seremos. E mais tocaremos piorra, né? Não sei se os mais moços lembram desse termo, né? Que os nossos avós sempre diziam. Nós estamos tocando piorra, minha gente, tocando piorra. A gente está saindo do lugar. Porque nós estamos desfigurando a nossa originalidade para ser piratas, né? Pirateados. Uma cópia mequetrefe. A nossa originalidade. Quanto mais a gente muda a nossa trajetória, mais a gente afasta da semelhança com Deus, né? E Deus é amor. E às vezes uma situação que a gente poderia resolver com uma simples conversa, a gente deixa de resolver porque vai lá e solta um monte de pancada, reclama, grita, fala, já deixa o outro nervoso, que não tem necessidade de tudo isso. Nós precisamos realmente voltar à aparência com o Pai, amor. Essa nossa necessidade no momento é de voltar à semelhança com o Pai, amarmos. E vamos lá, né, gente? Acabou, infelizmente, né? Tudo aquilo que é bom, né? Passa tudo muito rápido. A gente gostaria de agradecer a sua presença aqui, Padre Fabiano, a presença de todos que estavam nos acompanhando aqui nessa live ao vivo, a vocês que estão acompanhando aí a gente pela Gospel FM de Uberaba, e deixar, né, para você seu momento de agradecimento, seu momento de reflexão desse momento, que nada e mais ninguém do que você que está lá com essa sensibilidade tão grande, participando, né, da cura, participando do momento de partida, participando do sofrimento, do processo da cura. Você que está lá com uma visão de amor, de carinho, né? Porque você não está lá com a visão do sucesso, né? Venci a doença, né? Você está lá com a visão de que amparei no momento da doença. Assim eu sinto, né? Gostaria que você pudesse falar. Dá a última palavra para os nossos ouvintes. Bom, antes de eu dar uma última palavra, agradecer a paciência de cada um de vocês, doutora Ina, doutor Elias. Desculpe as falhas, os exageros, mas muito feliz nesse momento de partilha, de papo bom. E primeiro agradecer aos que pela internet, pelas ondas do rádio nos acompanharam. E por fim, que de tudo isso nós possamos tirar proveito de que a vida não foi feita para ser fácil, sim para ser vivida. Dias bons, dias ruins. E parece que nós estamos nesses dias ruins já há um ano. E precisamos voltar ao essencial.
voltar ao essencial, de dentro para fora. Se a mudança não acontecer de dentro para fora, nós vamos continuar andando em pior, tocando pior. Eu vou apelar para Gabriel Pensador. Eu gosto muito de quando num de seus poemas ele disse: muda porque quando a gente muda, o mundo muda com a gente muda o mundo, a mudança da mente. Eu gostaria, doutor Elias e doutora Ina, de deixar de ser considerado uma massa de bolo. Eu também gostaria de ver a sociedade, principalmente aqueles que nos governam, parar de olhar para vocês como massa de bolo. Nós não podemos ser vistos como massa de bolo. Todo mundo igualzinho, saindo desformados de uma forma igual para todo mundo. Você não vê programas televisivos para alcançar os jovens com reflexões de conscientização real, uma linguagem que eles entendam, que não dá mais para viver uma vida só de sim, que não também é construtivo e educativo. Você não vê notícias do que está dando certo. Você só vê notícia do que está dando errado, causando medo, pânico. Tem uma birra de alguns programas, de algumas emissoras. Até na nossa cidade, você não vê um espaço para edificar. E com o intuito de deixar tudo bem informado, é só o sangue, aquilo que dá ibope. Você não tem mais um espaço para acalmar a ansiedade das crianças que foram privadas do convívio social, do brincar, do correr, do crescer na psicomotricidade. Peraí, há tantas privações, é tanta gente tirando tudo, mais do que já estão sendo tirados naturalmente, mas a gente não vê uma equipe, planos estratégicos para repor aquilo que está sendo tirado. Fecha as igrejas. Ah, tá, o que vai colocar no lugar? Ah, não pode mais ter... Tá, o que vai colocar no lugar? Eu não estou defendendo. Mas isso é, a meu ver, incentivo para a clandestinidade. Quando você tira e não põe nada no lugar, alguém vai colocar algo no lugar, sem a sua vontade de querer. É igual o pai atrasado na vida dos filhos. Tá a birra de pais atrasados. Porque se ele chega atrasado, algo já chegou primeiro. A droga chega primeiro. A má companhia chega primeiro. Então eu tenho medo dessas pedagogias extremistas. O que a gente tira precisa pensar em algo melhor para colocar no lugar. Sim. E se a gente não tem nada para colocar no lugar que seja melhor, então que a gente reequilibre e reorganize as estratégias para que aquilo que seja bom, desculpe me defender essa ideia, mas eu não vejo por que fechar igrejas, por exemplo, fechar momentos em que poderíamos, com cuidado, prudência, uma organização séria, ajudar. Um programa como esse, gente, não sei quem está em casa se poderia ir nos meios, que é possível escrever alguma coisa, dizer, né, qual que é a palavra que resume? Não foi um momento proveitoso? Não é porque nós estamos aqui, não. Não foi uma oportunidade. Gente, por que isso não se multiplica? Porque talvez não dê ibope. Não é? Ah, mas nós se estivéssemos aqui falando mal de algum político, de alguma estratégia, de alguém, isso talvez dobraria o número de pessoas, né? Não estou sendo pessimista, mas infelizmente é o nosso real. Pouco investimento na solução. Nós falamos muito do problema. E é isso que tem atrapalhado a nós lá nos hospitais. Porque chega gente com tanto problema, que a gente não consegue dar a vacina do corpo, dar a vacina da alma, muito menos do espírito. E por mais que ofereçamos, não causa nenhum efeito, porque a mente está tão dominada pelo medo, pelo pânico, que a coragem não ganha lugar e espaço. Então faço voto de que a iniciativa de vocês dois comece dessa tarde, se multiplique para que nós consigamos vencer com o bem. Amém. Por isso que eu falei aqui, nós não somos filhos do medo, mas da gratidão. Né? Então nós estamos muito gratos pela sua presença aqui hoje, Padre Fabiano. Grato a todos que estiveram aqui com a gente. E semana que vem, Vitrine Social e Saúde voltará novamente com um tema, né? A gente não pode deixar, é o que a gente tenta fazer. Nós vamos falar sobre a insônia da adolescência, porque quem acha que o adolescente não está sofrendo está muito enganado, né? Nós vamos estar com o psicólogo Donaldo, ele trabalha muito com os jovens lá no Nossa Senhora das Dores.
e ele vai abrilhantar o nosso programa com sua presença e nós vamos trabalhar esse assunto semana que vem, tá? Um forte abraço para vocês e até sábado. Até sábado, fiquem com Deus. Obrigado.